Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre conceitos geográficos. E quando falamos em conceitos geográficos, é importante definirmos que a geografia é uma ciência e o conhecimento científico é aquele pautado em estudo e método científico. Então, todos aqueles conteúdos e conhecimentos que são apresentados para você nas aulas de geografia estão pautados num conhecimento científico, aquele que foi comprovado por meio de métodos científicos ou ainda aquele cujas teorias científicas apresentam indicativos que caracterizam ele como sendo teoricamente aceitos pela ciência. E a partir disso a gente vai ver que a geografia ela é uma ciência que estuda a relação entre a superfície terrestre e os seus habitantes, além de estudar elementos naturais e como eles se interrelacionam. Então a gente vai estudar de que forma os elementos naturais vão influenciar na vida dos seres vivos, principalmente dos seres humanos, e também como os seres humanos vão se relacionar com os elementos da natureza e como ocorre essa inter-relação entre todos esses elementos. Então é importante a gente perceber estas características quando falamos no estudo da geografia. E quando a gente fala na geografia, a gente tem que pensar em Milton Santos e na sua definição de espaço geográfico, pois espaço geográfico compreende toda a superfície do nosso planeta, ocupada pelo ser humano e ainda todas as áreas do nosso planeta que, por mais que não sejam ocupadas pelo ser humano, sejam influenciadas de alguma maneira pelas ações humanas. E essa influência de porções do nosso planeta não ocupadas pelo ser humano, mas o ser humano influenciando nessas áreas, nós podemos pensar em N situações, como por exemplo, a poluição, o lixo que pode ser lançado nas águas dos oceanos e que vão ocupar áreas que não são ocupadas pelo ser humano, a potencialização do aumento da temperatura do nosso planeta, pois, por mais que o aquecimento global seja um processo natural, sabe-se que a partir da Revolução Industrial houve um aumento na velocidade do aquecimento do nosso planeta. Então a gente tem que perceber essas relações e a partir de tudo isso, nós vamos conhecer e definir exatamente o que é o espaço geográfico. Além disso, um outro conceito de fundamental importância é o conceito de paisagem. Paisagem para a geografia está associada ao conjunto de elementos naturais e culturais, elementos que podem ser fixos ou que podem ser móveis, que estão dispostos de uma determinada maneira, em um determinado momento na superfície terrestre. E esses elementos, conforme eles estão dispostos, eles vão compor a paisagem. Só que para a geografia, a paisagem ela não é apenas aquilo que nós podemos ver, mas está associada àquilo que nós podemos sentir, àquilo que nós podemos ouvir também, sons e cheiros. Então, quando a gente fala numa paisagem urbana, nós vamos ter os sons, vamos ter os cheiros que são bastante característicos. E aí as paisagens naturais são aquelas que se moldaram a partir das ações da natureza, sem a interferência humana, diferente das paisagens culturais, que são aquelas que foram criadas pelo ser humano. E quando a gente fala em paisagens culturais, vale um destaque que nem toda paisagem que é repleta de elementos naturais é uma paisagem natural. E é para isso que eu trago esta imagem aqui, ó. Esta imagem que você vê é uma área de plantio, aonde por mais que os elementos aqui presentes sejam elementos da natureza, a forma com que eles foram dispostos na superfície do nosso planeta não é nada natural. Foi uma disposição artificial, uma disposição feita pelo ser humano. E ainda a gente tem que entender que quando a gente fala em lugar para a geografia, é o lugar onde nós efetivamente realizamos as nossas ações, é onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, aonde nós estudamos. E a ideia de região está associada a um critério de divisão do território a partir de critérios previamente estabelecidos, aonde define-se um critério e se divide uma porção do território. E ainda falando em território, nós temos aqui o território como sendo uma porção delimitada da superfície terrestre, uma porção delimitada desse espaço geográfico, com leis e regras próprias. Neste vídeo nós falamos sobre conceitos geográficos. Espero que tenham gostado e até breve!